Então, logo eu fiquei sabendo que o canal Diário de Leitura continuaria a ser parceiro da Companhia das Letras em 2024, e eu recebi um primeiro pacote do grupo editorial. E nesse pacote veio esse calendário aqui, que além de ser muito simpático e personalizado, traz, além dos feriados, algumas datas literárias importantes, as famosas efemérides. As efemérides são aquelas datas redondas em que se comemora o aniversário de nascimento ou não sei quantos anos de morte de uma determinada pessoa ou até mesmo de um evento. Quem acompanha o mercado editorial sabe que esse tipo de efeméride pauta os lançamentos. Sempre que existe uma data redonda dessas, editoras decidem lançar algo sobre aquele assunto ou daquele escritor ou escritora. Então, qual foi a minha ideia? Tentar desvendar o que a Companhia das Letras, esse grupo editorial que a gente tanto gosta, vai lançar em 2024 a partir desse calendário aqui, que já está cheio de efemérides anunciadas pela própria Companhia das Letras. Então vamos ver mês a mês o que pode rolar aqui em termos de lançamento, o que a gente pode esperar. No mês de janeiro, gente, a gente tem os 75 anos do Murakami e os 80 anos da Angela Davis. Seria o que eu destacaria. Mas assim, a verdade é, eu pesquisei que não lançaram nada muito novo do Murakami aqui no começo do ano. Acho até que o Murakami já tem quase tudo lançado no Brasil, me corrijam se eu estiver errado. E a Angela Davis, apesar deles terem pontuado aqui por sua importância, a verdade é que é publicada pela editora Boitempo. Não ouvi nenhum anúncio de que passaria a ser publicada pela Companhia das Letras. Se vocês ouviram, por favor, deixem aqui nos comentários. Do mesmo modo, em fevereiro e março, ou seja, essa minha ideia, pelo menos até março, não vingou muito, mas eu acho que vai vingar principalmente no meio do ano. Me acompanhe. Porque em fevereiro a gente teve 20 anos da morte da Hilda Hilst. Pelo menos em fevereiro não aconteceu nada, não vi nenhum lançamento da Hilda, a gente já tem aqueles boxes de prosa e poesia, gradativamente eles vêm lançando os títulos individuais, mas não teve nenhuma coisa nem outra em fevereiro. Uma outra data redonda bem importante, os 40 anos da morte do Cortázar. Aqui a gente já tem assim uma data que eu esperava mais, até porque a publicação das obras do Cortázar pela Companhia das Letras vem sendo um pouco lenta, apesar de que no ano passado eles lançaram o romance e os prêmios. Mas não rolou nada. Nada. Rolou um post no Instagram que eu vi. Em março, a gente tem vários aniversários também. Tem esse que é de um evento, 60 anos do golpe militar. Eu vi que a companhia lançou mais um volume daquela série meio de recortes da ditadura, mais um volume. Então eu acho que foi por conta dessa ocasião. Mas, por exemplo, aniversário do Cacaso, Daniel Kahneman ou do Abdias Nascimento, não vi nenhum lançamento em especial. Agora, em abril, tem um aniversário aqui que eu acho que alguma coisa vai rolar. Por quê? Porque a companhia, apesar de não ser uma editora propriamente filosófica, que publica muito sobre esses escritores, está ali no ramo das humanidades. E a gente sabe que a figura do Immanuel Kant é muito importante para a história e para a história da filosofia e do pensamento. Em abril a gente vai ter 300 anos do nascimento do Immanuel Kant, ou seja, uma data extremamente redonda. E não sei se vocês notaram, mas em fevereiro nós tivemos 220 anos da sua morte. E assim, são duas efemérides ao mesmo tempo, principalmente esses 300 anos, e eu acho difícil não sair alguma coisa. Do Shakespeare, 460, é uma data redonda, eu acho que se a editora já tiver com algo para lançar de todo modo, ela se aproveita dessa data, mas do contrário, eu acho que não chega a ser algo que vai mobilizar um lançamento só por conta disso. Em maio, a gente até tem esse aniversário de 195 anos do nascimento do José de Alencar. Mas assim, eu acho que eles vão esperar mais uns 5 anos e a gente pode esperar, portanto, para 2029 muita coisa sobre o José de Alencar. Eu acho que quando tiver esse bicentenário, não vai ser qualquer coisa, vai ter muita publicação. Mas agora, para 195, é aquela história. Se tiver alguma coisa já para sair, eles se aproveitam disso. Se não, não.
Agora, gente, em junho tem a data que para mim vai pautar não só a Companhia das Letras, mas várias outras editoras. Aqui a gente tem, gente, 100 anos da morte do Kafka. Simplesmente isso. 100 anos da morte do Kafka. Tendo sido o Kafka esse escritor tão emblemático do século XX, de tudo o que aconteceu no século XX, é muito difícil esses 100 anos da sua morte passarem batidos. A gente já sabe que a Companhia das Letras publica as suas obras completas, pelo menos boa parte delas, naquela coleção conhecida. Quem sabe vão dar uma repaginada na coleção, ou vão lançar uma biografia, um grande estudo crítico, e eu acho que alguma coisa deve sair. Uma outra coisa que deve sair: 80 anos do Chico Buarque. Não sei se vocês se lembram, mas quando o Caetano Veloso e o Gilberto Gil completaram 80 anos, saiu publicação pra caramba. E na Companhia das Letras saíram as letras, os livros com as letras de cada um deles. Já sendo o Chico Buarque um escritor da Companhia das Letras, eu acredito que algo semelhante vai acontecer, e principalmente um livro de letras. Eu apostaria num livro com todas as letras do Chico Buarque saindo pela Companhia das Letras. 80 anos do João Silvério Trevisan, eu acho também. O João Silvério Trevisan é uma figura que vem sendo cada vez mais apreciada, os seus livros vêm sendo recolocados no mercado, ele tem sido mais ouvido, é como uma dívida histórica por momentos em que ele não foi ouvido como deveria. Então eu acho que algo também deve rolar, é algo muito significativo, o João Silvério Trevisan com 80 anos. Em julho, a gente tem 10 anos da morte do João Ubaldo. Eu acho que é um ótimo momento para dar uma energizada na obra do João Ubaldo. O João Ubaldo sempre foi uma figura muito solar, muito carismática, e, no entanto, a gente ficou um pouco esquecido dele ao longo desses últimos 10 anos. Teve alguma publicação, uma ou outra, seus livros não chegaram a sair completamente fora de catálogo, mas a verdade é que precisa de um gás. Talvez eles deem esse gás em julho. Talvez, sabe o que eles podem fazer? Pegar o Viva o Povo Brasileiro e fazer uma edição bonitona como a que fizeram para Incidente em Antares e Gabriela Cravo Canela. Eu apostaria nisso. Espero que exista mais do que isso, mas a princípio eu apostaria nisso. Em agosto a gente tem uma outra data redonda que eu acredito que não vão deixar passar, que são os 100 anos da morte do James Baldwin. O James Baldwin vem sendo publicado pela companhia, mas a verdade é que ainda falta publicar muita coisa. O James Baldwin é uma figura muito importante para o movimento negro, para o movimento LGBT. Então, 100 anos do seu nascimento, acredito que não vai passar despercebido. Então, pode ser que tenha uma continuidade na publicação das suas obras pela companhia nesse momento. Agora, uma outra coisa que aí sim deve ter, esse é um que eu acho inevitável, é um duplo aniversário muito redondo. Em agosto, 40 anos da morte do Truman Capote, e em setembro, 100 anos do nascimento do Truman Capote. Então, entre agosto e setembro, vai sair alguma coisa dele, sobre ele. Ele vinha sendo publicado pela companhia, tem alguns títulos que hoje é difícil você acessar. Pode ser que exista uma repaginada. Eu acredito, eu aposto nisso. Um outro que faz 80 anos de nascimento é o Paulo Leminski. Paulo Leminski foi muito badalado, aquele livro seu de poesias vendeu pra caramba, mas deu uma apagada, deu uma morrida assim na mente do público. Então eu acredito que a companhia possa aproveitar esse sucesso passado para tentar emplacar mais o Paulo Leminski para uma nova geração. 80 anos seria uma boa data. Em setembro, temos um aniversário duplo também, que eu acredito que pode redundar em publicações. 80 anos da Elizabeth Rudinesco e 85 anos da morte do Freud. Não sei se vocês sabem, a Elizabeth Rudinesco é um grande nome dentro dos estudos da psicanálise. Ela tem uma biografia sobre o Freud, ela tem uma biografia sobre o Lacan, entre vários outros livros importantes. Então, assim, pode ser que eles aproveitem essa dupla data e lancem algo muito significativo dentro da psicanálise. E pode ser também que eles finalmente completem a publicação das obras completas do Freud, que já vem se estendendo há 15 anos e já está próxima do final. Pode ser que essa seja a data de fechamento da coleção. Em outubro, esses 25 anos da morte do João Cabral de Melo Neto, não sei como vão comemorar, porque já vem publicando bastante coisa do João Cabral nos últimos anos,
eu ficaria na dúvida, apesar de ser uma datinha 25 bem significativa. 95 anos da Fernanda Montenegro, eu também acho que vão fazer alguma coisa, só não consigo pensar o quê. Porque já tem a autobiografia dela, existe uma fotobiografia, não sei que faça algo semelhante a uma fotobiografia, mas em outros moldes, ou um novo livro dela, agora que ela já é membro da Academia Brasileira de Letras, não sei. Mas eu apostaria em alguma coisa aqui. Em novembro, a gente tem os 10 anos da morte do Manuel de Barros. O Manuel de Barros vem sendo constantemente publicado pela Alfaguara. Suas obras completas, eu acho que provavelmente vão publicar mais títulos esse ano e devem posicionar algum deles aí para novembro, para coincidir com o aniversário. 20 anos da morte de Celso Furtado, outro grande nome publicado pela própria companhia, um nome aí das ciências sociais, economista, deve ter alguma coisa também. E 150 anos do nascimento do Churchill. O Churchill sempre rende publicações, muitas publicações devem sair no estrangeiro, então a companhia deve traduzir isso, seja no próprio mês de novembro, seja um pouco depois. Por fim, em dezembro, a gente tem os 65 anos do nascimento e um ano da morte do Antônio Bispo dos Santos, que até onde eu sei não é um escritor da casa, mas um escritor da UBU. É isso, gente. Então, se eu tivesse que apostar assim com quase certeza, eu apostaria em grandes publicações envolvendo Kafka, o Chico Buarque e o Truman Capote. Acho que esses três, depois me digam aqui no final do ano se eu acertei ou não, eu vou acompanhar os comentários, mas eu acho que esses três provavelmente vão render muitas publicações. No caso do Kafka, principalmente, publicações em outras editoras também. É isso, espero que vocês tenham gostado, deixem aí nos comentários quais são as expectativas de vocês, curtam o vídeo se gostaram, se inscrevam no canal e até mais!